Para ganhar a vida, uma mãe solteira aceita cuidar de um milionário paraplégico. Mas o que acontece depois vai te deixar sem fôlego. Fique para descobrir. A bordo de um luxuoso Bentley Bentayga EWB azul safira escuro, Theodore Alaric Kensington dirigia em silêncio, absorto na beleza da estrada que margeava o lago Jökulsárlón, na Islândia, entre picos nevados que se erguiam majestosamente. Sua noiva Roxana Harrington estava ao seu lado, tamborilando com suas unhas perfeitas na tela de seu sofisticado celular. Às vezes arrancam nossas pétalas aqueles que deveriam cultivar flores em nosso jardim. Já estamos juntos há mais de um ano, Theodore, começou Roxana, em um tom queixoso. O que você está esperando para formalizar isso? Ou será que você não tem intenção de se casar comigo? Theodore suspirou, mantendo os olhos na estrada. Sua voz saiu tranquila, mas com um toque de cansaço. Será que este Bentley, a viagem à Islândia e o anel que você está usando não contam como um pequeno avanço? Em que momento me desviei das regras exatas do seu manual de compromisso? Ela bufou sem se preocupar em esconder sua frustração. Você realmente acha que um Bentley e uma viagem a uma geleira são suficientes para compensar um ano inteiro esperando por algo real? É só isso que eu sou para você? Um passatempo exótico entre suas aventuras empresariais e escapadas de luxo. Se você realmente quisesse algo sério, estaríamos planejando um casamento, não percorrendo estas terras geladas em um carro. Theodore apertou levemente as mãos no volante, tentando manter a compostura. Olhou brevemente para ela e disse, em um tom frio, achei que você entendesse algo fundamental, Roxana. Não é um contrato matrimonial que define o amor entre duas pessoas, mas como elas caminham juntas pelo caminho. E às vezes me pergunto se estamos caminhando na mesma direção. Roxana virou-se para ele, os olhos ardendo de indignação. Claro, porque a sua vida é a única que importa aqui. Caminhar juntos? Difícil, quando todo o caminho é traçado de acordo com seus caprichos. Theodore não respondeu imediatamente. Durante alguns momentos, o único som foi o motor do carro e o vento batendo nos vidros. Finalmente, um sorriso amargo surgiu em seu rosto. Bem, já que tudo parece ser minha culpa e você tem todas as respostas, muito bem, Roxana, ilumine-me. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque quem sabe, talvez a resposta me convença de que você é tão brilhante a ponto de resolver até o que a ciência ainda debate. E se puder resolver isso, é certo que saberá lidar com uma vida ao meu lado, sendo a parceira perfeita. Caso em que eu te pedirei em casamento imediatamente. Roxana piscou desconcertada antes de explodir. Que tipo de tolice é essa? Isso é ridículo. Você sabe perfeitamente que essa pergunta não tem resposta. Theodore arqueou uma sobrancelha, mantendo o olhar fixo na estrada. E se tivesse? Talvez o problema não seja a pergunta, mas quem tenta respondê-la. A discussão ficou acalorada. Roxana continuava a provocá-lo, sem perceber que Theodore, distraído pelo debate, desviou-se levemente para a pista contrária em uma curva cega. Nesse momento, um caminhão surgiu de repente. Os faróis do veículo iluminaram como um par de olhos gigantes, e naquele breve instante, Theodore entendeu algo. Quando o mundo decide cair sobre você, resta apenas aceitar o impacto e proteger o que ama. Theodore reagiu instintivamente. Sem hesitar, girou o volante com um movimento brusco, inclinando o Bentley para absorver o impacto no lado dele do carro. A manobra foi precisa e desesperada, feita para proteger Roxana do golpe direto. Nesses breves segundos, entre o rugido do motor e o rangido dos pneus, Theodore não pensou nas diferenças entre eles, mas em seu compromisso de protegê-la, mesmo que isso custasse a própria vida. O impacto foi feroz. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o ar e tudo escureceu, mergulhando o milionário em uma profunda escuridão. Quando o destino nos quebra, também nos dá a oportunidade de nos reconstruirmos com peças mais fortes. Horas depois, a luz branca da sala de emergência era ofuscante. Theodore estava deitado em uma cama, imóvel, enquanto os médicos terminavam de explicar a gravidade de seus ferimentos. Seu rosto permaneceu inalterado, embora uma sombra de dor cruzasse seus olhos.
O dano em sua medula espinhal é severo, disse o médico com profissionalismo. Tememos que a mobilidade de suas pernas tenha sido perdida de forma permanente. Às vezes, perder tudo é a única forma de ganhar clareza sobre o que realmente importa. Ao lado, Roxana, que milagrosamente havia saído ilesa graças à manobra de Theodore, verificava seu reflexo em um pequeno espelho compacto. Mal prestava atenção às palavras do médico. Isso é terrível, disse ela finalmente com uma voz tão vazia de emoção quanto seu olhar. Mas suponho que possamos resolver algo. Talvez contratar um fisioterapeuta renomado. Theodore fechou os olhos. Não respondeu. Sabia que sua vida havia mudado para sempre. Não apenas por sua condição, mas pela reveladora reação da pessoa que ele uma vez considerou como sua futura esposa. Às vezes, a verdadeira tragédia não está em perder a mobilidade do corpo, mas em descobrir a paralisia da alma naqueles ao seu redor. A luz dourada do entardecer entrava pelas janelas da vila, banhando o quarto com um brilho quente que contrastava com a frieza do ambiente. Theodore Alaric Kensington, sentado em sua cadeira de rodas, estava junto à janela. Olhava para o horizonte onde os picos nevados da Islândia pareciam se perder na eternidade. Seu rosto refletia uma mistura de consternação e resignação. A leve brisa que entrava pela janela mal era suficiente para distraí-lo de sua dor física e emocional. Às vezes, o maior peso não é o de um corpo imóvel, mas o de uma alma cheia de ressentimentos. Atrás dele, Roxana Harrington estava diante do espelho, aplicando uma camada perfeita de batom nos lábios. Parecia alheia ao estado de Theodore, focada apenas em seu reflexo e na simetria de sua maquiagem. "O que eu daria por um banho decente?" resmungou Theodore de repente, sem se virar para ela. Seu tom era baixo, quase como se falasse consigo mesmo. É frustrante depender de alguém para algo tão simples. Roxana continuou delineando os lábios sem levantar os olhos. Com um ar de indiferença, respondeu: "Não se preocupe. Já contratei uma senhora que virá assisti-lo em tudo." Theodore girou ligeiramente para ela, seus olhos refletindo irritação e uma pitada de incredulidade. "Você não deveria fazer isso?" Roxana soltou uma risada curta e melodiosa, mas sem calor. Enquanto guardava o batom, disse: "Ah, por favor, querido." Falou como se a ideia fosse absurda. "Não acha que é um pouco desconsiderado da sua parte esperar que eu faça algo que arruine estas unhas magníficas?" Levantou as mãos, mostrando-as perfeitas. "Além disso, que tipo de noiva seria eu se não garantisse que você tivesse a melhor ajuda profissional? Confie em mim. Fiz o melhor para nós dois." Virou-se para ele com um sorriso superficial, como se tivesse dito algo brilhante. Theodore franziu a testa, incapaz de esconder seu desgosto. O ar no quarto parecia gritar: "Não culpe o vento por te desfolhar. Agradeça por te mostrar quais raízes estavam dispostas a te sustentar." Antes que pudesse responder, um som suave interrompeu o ambiente. Uma batida na porta. Roxana sorriu despreocupadamente e colocou o batom sobre a mesa do toucador. "Ah, deve ser ela, com certeza", disse com entusiasmo superficial, caminhando em direção à porta. Abriu-a com um movimento largo, revelando uma jovem mulher de pé na entrada. Vestia um casaco simples, mas seu porte era firme e seus olhos atentos. Suas bochechas estavam levemente avermelhadas, provavelmente pelo frio lá fora. "Bom dia", disse a jovem com uma voz clara. "Vim atender o Sr. Theodore." Antes que pudesse terminar, Roxana a interrompeu com um gesto brusco e a empurrou para dentro. Perfeito, perfeito", disse apressada, um tanto sorridente. "Eu preciso sair." Roxana caminhou rapidamente até Theodore. Inclinou-se e lhe deu um beijo na bochecha, deixando a marca de seus lábios vermelhos em sua pele. "Querido, você está em boas mãos. Voltarei à noite. Tenho alguns compromissos." Falou com uma doçura que parecia mais ensaiada do que genuína. Algo dentro de Theodore se agitou. A paz não vem de quem te diz que estás em boas mãos, mas de quem, em silêncio, decide ser essas mãos. Antes de sair, Roxana parou ao lado da jovem, inclinando-se levemente para sussurrar: "Você... como é mesmo o seu nome?"
Dê banho nele e faça-me um favor. Tire dele toda essa amargura. Sem esperar resposta, Roxana se endireitou, ajustou sua bolsa exclusiva e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si. A jovem, agora sozinha com Theodore, ficou parada, observando-o com uma mistura de compaixão e profissionalismo. O amor não é o rio que corre sob a ponte. É a própria ponte, sustentada por aqueles que a atravessam, vez após vez, sem medo de cair. A jovem permaneceu imóvel por alguns segundos, permitindo que o eco da porta fechando atrás de Roxana se dissipasse. Depois, com passos firmes, mas delicados, aproximou-se de Theodore, parando a uma distância respeitosa. Ele continuava com o olhar fixo no horizonte, suas mãos repousando nos apoios da cadeira de rodas, tensas como se estivessem segurando uma carga invisível. Senhor, disse ela com uma voz suave, mas firme. Sou Jasmina Jonsdottir. Estou aqui para ajudá-lo. Sua noiva pediu que eu preparasse um banho imediatamente. Theodore não se virou para ela. Fechou os olhos por um instante, seu rosto endurecido, e exalou lentamente como se sua paciência se desgastasse a cada respiração. Franziu o senho e, após um momento de silêncio, respondeu com amargura. Por que uma completa estranha tem que me ajudar a tomar banho? Sua voz era cortante, quase um rosnado. Me deixe em paz. Eu não te contratei. Jasmina não se abalou. Manteve-se calma enquanto o olhava com ternura, inclinando ligeiramente a cabeça, como se tentasse entender não apenas suas palavras, mas a dor que as motivava. Um banho o fará se sentir melhor consigo mesmo, senhor, disse, com uma gentileza desprovida de pretensão, apenas compaixão. Theodore girou lentamente sua cadeira para enfrentá-la. Seus olhos fixaram-se nos dela, sombrios e carregados de fúria, mas também de desespero. Nada vai me fazer sentir melhor comigo mesmo, exclamou, elevando ligeiramente a voz. Você não percebe que eu não consigo andar? Que não sou mais do que um homem quebrado preso a esta cadeira? O quarto ficou em silêncio, interrompido apenas pelo sussurro do vento que entrava pela janela. Jasmina não desviou o olhar e, após um breve instante, deu um passo em sua direção. Sua voz foi mais baixa desta vez, quase um murmúrio, mas cada palavra carregava um peso que parecia atingir o fundo da alma de Theodore. A alma se prova na quietude do sofrimento, e quem permanece imóvel aprende a voar dentro de si. Os olhos de Theodore suavizaram-se, e sua postura rígida começou a ceder. As palavras o desarmaram por completo, derrubando a muralha de amargura que ele havia erguido ao seu redor. Seu olhar desviou-se para o chão e seu tom tornou-se baixo, carregado de resignação. Está bem, disse quase em um sussurro. Prepare o banho para mim, por favor. Jasmina sorriu, um sorriso tranquilo que não celebrava uma vitória, mas a abertura de uma porta. Sem dizer mais nada, dirigiu-se ao banheiro, deixando Theodore sozinho com seus pensamentos. O som da água correndo preencheu o quarto, um murmúrio constante que parecia ter um efeito calmante. Theodore voltou a olhar pela janela, o horizonte infinito agora menos opressor e um pouco mais esperançoso. Pouco depois, Jasmina deslizava a esponja sobre a pele de Theodore, com movimentos que pareciam desenhados para dissolver as tensões. O banheiro estava inundado de fragrâncias. Lavanda, que convidava à serenidade, eucalipto, purificador da alma, e alecrim, para o frescor dos sentidos. O vapor subia em volutas delicadas, dançando com a luz tênue e transformando o espaço em um refúgio íntimo, quase etéreo. Senhor Theodore, disse Jasmina suavemente, comece inalando profundamente comigo este aroma. Fez uma pausa, permitindo que o ar se impregnasse do perfume dos óleos essenciais antes de continuar. Encha-se de calma e, ao expirar, imagine que está liberando tudo o que lhe pesa. Theodore não respondeu, mas começou a seguir suas instruções em silêncio. Inspirou profundamente. Expirou lentamente, soltando um suspiro involuntário. Pouco a pouco, seus ombros, até então rígidos, começaram a relaxar. Enquanto continuava, Jasmina descobriu uma cicatriz nas costas de Theodore. Era longa, irregular,
e atravessava desde a parte superior de sua coluna até a região lombar. Seus dedos pararam ao senti-la, mas logo retomaram o movimento, cuidando para não incomodá-lo. Ainda assim, sua curiosidade a levou a perguntar com cautela: Sr. Theodore, desculpe perguntar, mas essa cicatriz tão profunda, como a conseguiu? Theodore não respondeu de imediato. Sua postura, que havia relaxado levemente, voltou a se tensionar. Quando finalmente falou, sua voz era baixa e cortante. Não te disseram nada quando te contrataram? Não, senhor, respondeu Jasmina com suavidade. Sua noiva apenas mencionou que precisava atendê-lo em seus cuidados pessoais, no mínimo que fosse necessário. Theodore fez uma expressão sarcástica com a boca, como se não se surpreendesse com a resposta. Quer mesmo saber? Foi um acidente de carro. Girei o volante para proteger alguém que estava ao meu lado. O preço foram minhas pernas. A cirurgia foi uma tentativa inútil de emergência para estabilizar minha coluna. O pior não foi a cirurgia, foi acordar e ouvir o médico dizer que eu nunca mais voltaria a andar. Jasmina, com a voz carregada de calma, quebrou o silêncio. Há algo poderoso no que fez naquele dia, senhor. Decidiu proteger alguém sem pensar em si mesmo. Isso fala de um coração forte, mesmo que agora não sinta isso. Theodore replicou com desdém, quase interrompendo-a. Coração forte? Bah! Tudo o que me resta disso é esta miserável cadeira de rodas e uma maldita cicatriz. Jasmina o ouviu em silêncio. Seus movimentos pararam novamente e finalmente respondeu, com uma serenidade tranquila em sua voz. Se pensa nessa cadeira como um fardo, vai perder seu verdadeiro valor. É um presente, senhor. Quantos em sua situação não teriam desejado uma segunda chance para continuar se movendo, para continuar vivendo, mesmo que de uma forma diferente? Theodore franziu a testa e objetou com um tom cortante carregado de desdém. Suponhamos que você esteja certa sobre a cadeira. Mas e essa cicatriz horrível? É repugnante. Eu a odeio. Será que você também tem um elogio ou uma resposta para isso? Jasmina parou seus movimentos por um momento, deixando que o silêncio preenchesse o espaço entre eles. Depois, com uma calma que parecia envolver até a dureza das palavras de Theodore, levantou o olhar. Quando falou, sua voz era suave, mas cada palavra carregava uma serenidade firme, como se respondesse não apenas às palavras dele, mas também à dor mais profunda que elas expressavam. As cicatrizes não são feridas fechadas, senhor. São mapas desenhados pelo tempo que nos ensinam como voltar para casa. Theodore, embora surpreso com a resposta da jovem, respondeu com desagrado e ironia, soltando uma curta risada de desprezo. Prefiro mapas de verdade que realmente me levem a algum lugar. Além disso, que bobagem é essa de voltar para casa? É a frase mais ridícula que já ouvi. Jasmina o olhou com seriedade e respondeu suavemente. Senhor, voltar para casa significa encontrar o caminho para o único lugar onde precisa chegar. Você mesmo. Theodore sentiu um arrepio percorrer sua pele. As palavras o desarmaram por completo, ressoando nele de uma maneira inesperada. Queria responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, permaneceu em silêncio, sua mente começando a comparar, quase sem perceber, a profundidade daquela mulher com a superficialidade de Roxana, perguntando-se: que tipo de mulher é essa? De onde ela veio? Por que me desarma com tanta facilidade, sendo uma simples empregada a mim, dono de 3 consórcios, poliglota e formado em 2 áreas? Em silêncio, começou a considerar sábia aquela frase aparentemente comum. Nunca julgue um livro pela capa. A água continuava caindo suavemente, preenchendo o ar com seu murmúrio relaxante. Enquanto o aroma do banho seguia envolvendo o ambiente, Theodore voltou a olhar para o vazio, sentindo-se estranhamente exposto e reconfortado ao mesmo tempo. Sr. Theodore, agora vou ajudá-lo a sair da banheira, disse Jasmina com calma, enquanto colocava uma toalha grande sobre seus ombros para evitar que o frio o incomodasse. Em seguida, posicionou a cadeira de rodas perto da banheira
e ajustou uma tábua de transferência entre o bordo da banheira e a cadeira. Com movimentos calculados, Jasmina ajustou os braços ao redor do torso de Theodore, certificando-se de oferecer suporte sem invadir seu espaço pessoal mais do que o necessário. Deixe-me fazer todo o trabalho, não precisa se preocupar com nada, acrescentou em um tom reconfortante. Theodore suspirou, resignado, enquanto ela o deslizava cuidadosamente pelo dispositivo, até completar a transferência para a cadeira de rodas. Tudo pronto, disse ela com um leve sorriso, enquanto ajustava uma manta sobre suas pernas. Agora vou levá-lo para a cama, para que fique mais confortável. Usando novamente a tábua de transferência, ela o moveu da cadeira para a cama, cuidando de cada detalhe para que o processo fosse seguro e suave. Senhor Theodore, se me permitir, gostaria de oferecer uma massagem terapêutica para suas pernas, disse, enquanto buscava no banheiro alguns óleos aromáticos. Theodore a observou com uma mistura de curiosidade e ceticismo, arqueando uma sobrancelha. Massagem terapêutica? Repetiu com um tom de incredulidade. E como você sabe fazer isso? Jasmina esboçou um pequeno sorriso enquanto começava a trabalhar delicadamente em suas pernas. Aprendi com minha mãe quando era criança, respondeu. Ela tinha mãos especiais. Sempre dizia que nossas mãos podem curar, se colocarmos nelas muito mais do que técnica, se colocarmos alma e intenção. Theodore a observou com interesse, mas algo em seu tom mudou ao perguntar. Você fala no passado, por quê? Jasmina reduziu ligeiramente o ritmo dos movimentos diante da pergunta inesperada. Ela faleceu há alguns anos, disse. Ela me mostrou o valor da resiliência. Ensinou-me a enxergar a vida de outro ângulo. Não através da queixa ou da lamentação, mas pelo empoderamento de si mesmo. Lamento sua perda, disse Theodore com um tom que tentava ser sincero, embora logo tenha acrescentado, cheio de amargura. Mas com certeza ela não estava em uma cadeira de rodas quando compartilhou essas lições com você. Bah, é fácil falar de resiliência sem precisar demonstrá-la. Jasmina manteve o ritmo da massagem serena. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava o peso de algo profundamente pessoal. Ela falava com as mãos, senhor. Nisso consistia sua resiliência. Theodore ergueu o olhar, confuso com a resposta. O que você quer dizer com isso? Perguntou, franzindo a testa. Jasmina interrompeu seus movimentos por um instante, como se as palavras precisassem de espaço para serem ditas com suavidade. Então disse com calma. Ela era cega. O rosto de Theodore se tensionou. Uma onda de vergonha o atravessou, deixando-o imóvel. Queria desviar o olhar, mas não conseguiu. A dureza de suas palavras anteriores ecoava em sua mente como um golpe interno. Finalmente apertou os lábios e abaixou a cabeça, incapaz de sustentá-la por mais tempo. Desculpe, Jasmina, murmurou quase inaudível. Sou um idiota em todos os sentidos. Mas, diga-me, o que se pode fazer no meu lugar quando a vida te quebra? Jasmina soltou um leve suspiro como se quisesse aliviar a tensão no ar. Continuou a massagem com um toque ainda mais suave, cada movimento buscando reparar algo mais profundo do que o corpo. Nos últimos dias dela, eu não parava de chorar. Ela segurou minha mão, sorriu e me disse, quando a vida te quebra, lembre-se, a água não flui sobre pedras lisas, mas através das rachaduras. Theodore sentiu seu coração, aquele órgão que por tanto tempo estivera encerrado em uma fortaleza de amargura, mesmo antes do acidente, começar a se apertar, como se uma força invisível o comprimisse por dentro. Pela primeira vez em muito tempo sentiu um nó na garganta que não tinha nada a ver com raiva, mas com uma dor mais humana e real. Então pensou consigo mesmo. Definitivamente. Nunca julgue um livro pela capa. Esta mulher humilde supera meu vasto entendimento. Jasmina continuava seu trabalho em silêncio, enquanto Theodore se afundava em um redemoinho de emoções que não lembrava ter experimentado antes. De repente, Theodore rompeu o silêncio de forma abrupta. Espere, murmurou incrédulo. Acho que senti algo. Jasmina levantou o olhar, sem interromper seus movimentos. O que sentiu, senhor?
Perguntou suavemente, embora houvesse um toque de emoção em sua voz. Um formigamento, respondeu Theodore, semicerrando os olhos, tentando confirmar o que estava sentindo. Quase nada, mas estava ali, na minha perna direita. Um leve sorriso surgiu no rosto de Jasmina, mas ela não permitiu que a emoção a dominasse. Theodore murmurou. Não sei se tenho forças para esperar mais milagres. Jasmina segurou sua mão com cuidado. Não precisa esperar milagres, Senhor. Você pode ser o seu próprio milagre, mas precisa começar a acreditar em si mesmo. Jasmina fez uma pausa, permitindo que o silêncio envolvesse o quarto, enquanto olhava para Theodore com seriedade e calor. Suas mãos repousavam sobre as pernas imóveis dele, mas seus olhos pareciam avaliar algo muito mais profundo. Sr. Theodore, com sua permissão, gostaria de tentar algo, disse suavemente com a voz carregada de intenção. Theodore a encarou com ceticismo, mas algo em seu tom o desarmou. Após um instante, suspirou e murmurou. Faça o que quiser. Embora eu duvide que vá servir para alguma coisa. Jasmina sorriu levemente, sem interpretar sua resposta como um insulto. Levantou-se com movimentos precisos e começou a procurar na sala um objeto de textura muito suave. Encontrou uma pena decorativa. Depois trouxe uma pequena toalha úmida e um recipiente com água morna. Minha mãe era especialista nessas coisas, embora nunca tenha aprendido em uma universidade. Comentou enquanto preparava os materiais. Ela era autodidata, mas seu amor pela fisioterapia era incomparável. Sempre dizia que o corpo pode ser ensinado a lembrar, se soubermos falar com ele no idioma certo. Theodore arqueou uma sobrancelha, sua expressão entre o ceticismo e uma curiosidade inesperada. Falar com o corpo? Perguntou com um toque de ironia. E como se faz isso? Com paciência e fé, senhor, respondeu Jasmina, aproximando-se novamente com suas ferramentas. Paciência para ouvir o que ele precisa e fé para acreditar que ele pode responder. Inclinou-se em direção às pernas imóveis dele e começou com a pena, deslizando-a suavemente sobre a pele, do tornozelo até o joelho. Theodore a observava com uma mistura de desconforto e desconcerto. A pena traçava linhas leves, quase imperceptíveis, mas Jasmina parava de tempos em tempos, olhando para ele atentamente. Sente algo, senhor? Theodore balançou a cabeça, mas não falou. Havia algo na calma dos movimentos dela que o impedia de responder com sarcasmo. Após um momento, Jasmina mergulhou a toalha na água morna e a colocou em sua panturrilha. O calor e o frio são como o dia e a noite, disse enquanto movia a toalha com cuidado. Um desperta o corpo e o outro o acalma. Minha mãe dizia que o equilíbrio entre os dois podia abrir portas fechadas. Portas fechadas? Murmurou Theodore, franzindo a testa. Outra metáfora? Jasmina sorriu levemente enquanto trocava para a toalha fria. As metáforas são necessárias quando a alma precisa encontrar sentido no que não entende. Quando um corpo parece adormecido, às vezes não é a ciência que o desperta, mas a intenção que colocamos na tentativa. Theodore permaneceu em silêncio, deixando que as palavras ressoassem em sua mente. Sentia um leve contato da água muito distante, mas não tinha certeza se o que percebia era real ou um truque de sua imaginação. Então Jasmina pegou um pequeno recipiente com óleos essenciais e deixou cair algumas gotas em sua palma, esfregando-as para aquecê-las. O corpo e a alma estão conectados, senhor, disse, começando a massagear suavemente a planta do pé dele. Quando um se cura, o outro também se cura. De repente, Theodore franziu a testa e inclinou-se ligeiramente para frente. Espere um momento, disse, sua voz trêmula. Acho que sinto algo. Jasmina levantou o olhar, seus olhos cheios de expectativa. O que sente, senhor? É uma cócega, como se algo estivesse despertando, murmurou Theodore, com uma mistura de incredulidade e esperança em seu tom. Jasmina interrompeu os movimentos apenas por um segundo, permitindo que o momento se firmasse, e depois continuou, desta vez aplicando uma pressão mais firme. O corpo nunca para de tentar se curar, senhor.
Às vezes só precisa ser lembrado do que é capaz, disse em voz baixa, como se falasse tanto para ele quanto para si mesma. Theodore fechou os olhos, permitindo que a sensação o invadisse. Pela primeira vez desde o acidente, sentiu que algo além do desespero se movia dentro dele. Talvez nem tudo esteja perdido, murmurou quase para si mesmo. Jasmina, sem interromper o que fazia, respondeu com uma calma que parecia envolvê-lo por completo. Nada está perdido enquanto houver algo dentro de você que ainda queira lutar, Sr. Theodore. Sabe o que minha mãe dizia, mesmo à beira da morte, quando já era iminente por causa de sua doença? Cada obstáculo na vida é um convite para descobrir uma nova forma de avançar. Minha mãe acreditava que até mesmo a própria morte é uma porta que a natureza, em sua sabedoria, nos dá para recomeçar. O ar no quarto parecia mais quente enquanto Theodore permanecia em silêncio, agarrando-se a essa diminuta, mas poderosa possibilidade. Dentro dele, uma tênue esperança começou a germinar. O ambiente quente e acolhedor do quarto foi repentinamente interrompido por um leve clique no trinco da porta. Theodore e Jasmina levantaram o olhar ao mesmo tempo, suas expressões cruzando-se, cheias de incerteza. A porta se abriu lentamente, com um mistério que fez os dois prenderem a respiração. O que viram do outro lado os deixou perplexos. Uma menina de aproximadamente 7 anos, com cabelos castanhos e olhos vivos idênticos aos de Jasmina, entrou com passos decididos. Sua vozinha rompeu o silêncio, cheia de alegria e desinibição. "Mamãe, você está aqui!" exclamou correndo para Jasmina e abraçando suas pernas com força. "Procurei você por toda a mansão. Não deixei ninguém me ver como você me pediu." O rosto de Jasmina primeiro empalideceu para depois se tingir de um vermelho intenso. Ela gaguejou, tentando encontrar uma explicação para o que acabara de acontecer. "Sr. Theodore, Desculpe", começou visivelmente nervosa. "Eu mandei que ela não saísse do nosso pequeno quarto. Perdão. Eu prometo que..." Theodore a interrompeu com um olhar severo. Sua mandíbula estava tensa, e seu tom era seco, quase cortante. "Minha noiva detesta crianças, e eu, na minha condição, acho que também não as toleraria." Antes que pudesse continuar, a menina levantou o olhar para a mãe e perguntou, alheia ao desagrado do milionário: "Mamãe, posso brincar de ser fisioterapeuta? É o que quero ser quando crescer." "Não, Yasmin, você não pode, aqui não." Tentou detê-la Jasmina, mas sua voz tremia tanto quanto suas mãos. A pequena Yasmin não lhe deu atenção. Já com as mãos impregnadas do óleo que sua mãe estava usando, dirigiu-se decidida até Theodore, que permanecia em sua cadeira, observando-a como se não soubesse se deveria impedi-la ou deixá-la continuar. Com um sorriso radiante, a menina olhou diretamente em seus olhos. "Eu também vou ajudar", exclamou com entusiasmo. "Quero ajudar." Theodore sentiu algo profundo e desconhecido dentro de si se quebrar. A dureza que ele havia construído ao redor de seu coração por anos começou a desmoronar diante da inocência e determinação daquela pequena. Engoliu em seco, mas antes que pudesse reagir, Jasmina tentou intervir novamente com a voz apressada. "Yasmin, por favor, já chega, não podemos." Theodore levantou a mão, interrompendo-a novamente. "Você trouxe sua filha para esta casa sem dizer nada, sem pedir permissão?" Perguntou com um tom que já não era tão severo, mas ainda carregado de incredulidade. Jasmina abaixou a cabeça, gaguejando palavras de desculpas, mas a pequena Yasmin levantou a voz antes que pudesse terminar. "O que aconteceu com suas pernas, senhor?" perguntou com total inocência, inclinando-se para olhar seus pés imóveis. Em seguida acrescentou, com um sorriso doce que o deixou sem fôlego: "Minha mãe diz que o que nos falta em um lugar, a vida compensa em outro, e que isso nos torna mais especiais. Suas pernas também estão procurando como ser especiais." O silêncio que seguiu essas palavras foi tão profundo que até o sussurro do vento fora da janela parecia ter cessado. Theodore sentiu um nó apertar sua garganta. Fechou os olhos por um momento, como se tentasse se proteger da comoção que essas palavras infantis haviam causado em seu interior.
Quando abriu os olhos, viu Jasmina tentando tirar a menina do quarto com cuidado. Desculpe, Sr. Theodor, vou tirá-la daqui agora, disse Jasmina claramente envergonhada. Deixe-a ficar, exclamou Theodor, com uma firmeza que fez ambas pararem. Em seguida, com um tom mais suave, continuou. Ela também é bem-vinda nesta casa, assim como você. Mais do que isso, ensine-a como deve fazer para que suas pequenas mãos me ajudem a alcançar um milagre. Com certeza, uma alma como a dela é mais ouvida pelos anjos do que uma como a minha. Os olhos de Jasmina encheram-se de lágrimas que ela mal conseguiu conter, enquanto a pequena Yasmin pulava de alegria. Obrigada, senhor, gritou a menina rindo enquanto corria para ele. Vou ajudar suas pernas a serem especiais. Sem esperar por instruções, começou a dar pequenos toques desajeitados, mas cheios de entusiasmo, nos pés de Theodor, enquanto seu sorriso iluminava todo o quarto. Theodor, que havia esquecido como era sorrir, sentiu algo estranho. Seus lábios se curvaram levemente, surpreendendo até seu próprio reflexo no espelho próximo. Pela primeira vez em anos, Theodor permitiu a possibilidade de uma esperança diferente. A tarde avançava em um silêncio carregado de emoções. Jasmina trabalhava com movimentos firmes, mas delicados, sobre uma das pernas de Theodor, enquanto a pequena Yasmin, cantarolando uma melodia islandesa, fazia o mesmo no outro pé com entusiasmo infantil. A luz do entardecer filtrava-se pelas janelas, banhando o quarto em tons quentes que contrastavam com a frieza das circunstâncias que haviam levado cada um até aquele momento. Theodor, distraído pelos pensamentos provocados pela presença das duas, rompeu o silêncio com uma pergunta direta. Então, você é casada? Jasmina parou por um momento, levantando apenas o olhar para ele antes de responder com serenidade. Sou mãe solteira. Theodor inclinou a cabeça como se tentasse decifrar algo que não fazia sentido em sua mente. Não entendo, o pai da menina deve ter morrido. Jasmina soltou um leve suspiro, sem perder o ritmo da massagem, enquanto a menina permanecia imersa em seu canto. Não, ele está vivo, apenas nos deixou assim que soube da minha gravidez. Fez uma pausa, lançando um olhar fugaz para Theodor antes de acrescentar. De onde tirou que ele não poderia estar vivo? Theodor deixou escapar uma risada amarga, sacudindo levemente a cabeça. Simples, Jasmina. Só fora de si ou morto poderia um homem perder uma mulher tão maravilhosa como você. Jasmina piscou surpresa. Não esperava uma resposta assim, e seu rosto corou de forma que não pôde esconder. Sorriu timidamente, voltando a focar-se nos movimentos, enquanto suas bochechas ardiam com uma intensidade que contrastava com o ar tranquilo que tentava manter. Theodor, com um tom carregado de melancolia, soltou um suspiro profundo enquanto desviava o olhar para a janela. Achei que tinha tudo, e ainda queria mais. Depois disso, já não sei o que tenho, o que tive ou o que me resta. Jasmina interrompeu seus movimentos por um instante, deixando que o peso das palavras dele preenchesse o ambiente. Então, com uma voz suave, mas firme, respondeu. O homem verdadeiramente rico não é aquele que tem mais, mas quem precisa de menos para ser feliz. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Theodor permaneceu imóvel, absorto em seus pensamentos, enquanto as palavras de Jasmina ressoavam em sua mente, desmoronando as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos. Seus olhos, antes cheios de ceticismo e dureza, agora refletiam algo diferente. A centelha de uma nova perspectiva. A partir daquele dia, as tardes no quarto de Theodor se transformaram em algo distinto. Com a cumplicidade da mãe, a pequena Yasmin encontrava maneiras de se infiltrar para acompanhá-la nas terapias, sem que Roxana soubesse ausente durante muitas horas. Sua energia e sua fé se infiltravam no coração do milionário, que começava a se render à pureza delas. Mãe e filha pareciam sincronizadas em sua missão de devolver não apenas a esperança em sua recuperação, mas também algo que Theodor acreditava perdido para sempre: o calor de um vínculo humano genuíno. Enquanto isso, Roxana, completamente alheia à nova dinâmica, passava a maior parte do tempo fora da mansão, chegando sempre tarde e evitando qualquer interação com Theodor.
Sua indiferença parecia ser a fissura que finalmente mostrava ao milionário as diferenças entre os dois mundos que agora coexistiam sob o mesmo teto. E assim, tarde após tarde, Jasmina e Yasmin trabalhavam juntas para devolver a Theodore a fé em si mesmo. Os formigamentos que ele começara a experimentar anteriormente continuavam a aparecer, mas agora, com o tratamento constante de Jasmina e os toques infantis e entusiasmados de Yasmin, essas sensações pareciam se intensificar. Havia dias em que um reflexo sutil fazia seus pés se moverem apenas 1 milímetro, ou uma sensação de calor percorria suas panturrilhas como um eco distante. Não se tratava apenas dos massagens, mas de um enfoque integral que Jasmina, autodidata, mas intuitiva, aplicava com dedicação. Às vezes, usava leves batidas rítmicas, outras, estimulava pontos específicos com calor e frio alternados, seguindo um padrão quase meditativo que dizia ter aprendido observando sua mãe. Incorporava também exercícios passivos, movimentando as articulações de Theodore com precisão delicada, mas firme, para lembrar-lhes de sua capacidade de movimento. Até mesmo pedia que ele tentasse imaginar suas pernas se movendo, convencida de que a mente podia ser uma ferramenta poderosa para reconectar o corpo e a alma. Aí está de novo, murmurava Theodore em voz baixa, quase temeroso de dizer em voz alta, enquanto seus olhos buscavam Jasmina. Ela o observava com calma, seu sorriso tranquilo preenchendo o espaço. Seu corpo está respondendo, Sr. Theodore. Só precisa de tempo e perseverança. A pequena Yasmin, sempre cheia de energia e sem compreender completamente a magnitude do momento, exclamava alegremente: "Mamãe, as pernas dele estão despertando. Igual quando eu acordo e não quero ir para a escola, mas você me levanta mesmo assim." Theodore soltava uma risada inesperada, tão suave quanto as sensações que começava a perceber, mas cada vez mais presente. Às vezes, enquanto as mãos de Jasmina trabalhavam com precisão e as pequenas palmas de Yasmin aplicavam seus toques desajeitados, mas cheios de intenção, Theodore fechava os olhos e pensava que talvez nem tudo estivesse perdido. Será possível? Perguntava de vez em quando mais para si mesmo do que para elas, enquanto olhava para suas pernas imóveis. "Tudo é possível, Sr. Theodore", respondia Jasmina com seu tom sereno. "Os limites do corpo não estão em suas feridas, mas nas correntes que colocamos com nossa mente." Com cada tarde que passava, não apenas seus músculos pareciam responder de forma mais consistente, mas também seu coração começava a se abrir, como se as rachaduras em sua alma fossem sendo preenchidas lentamente com um calor novo e desconhecido. O que antes ele via como um corpo quebrado agora parecia algo com um potencial inesperado, algo que valia a pena explorar. E essa sensação, embora apenas nascente, era suficiente para que, pela primeira vez em anos, Theodore começasse a sentir que estava voltando para si mesmo. Semanas depois, a brisa do entardecer envolvia o terraço da mansão em um abraço caloroso, fazendo com que até os cantos mais escuros parecessem menos sombrios. Diante de Theodore, um conjunto de barras paralelas e um arnês com suporte de peso aguardavam em silêncio, como testemunhas do que estava por acontecer. Jasmina, ao seu lado, ajustava cuidadosamente os dispositivos, enquanto a pequena Yasmin cantarolava uma canção, brincando com um raio de sol que se filtrava entre as flores do jardim. "Hoje vai, mamãe?" perguntou a menina, virando-se para Jasmina. "Hoje o Sr. Theodore vai se levantar?" Jasmina, inclinada enquanto ajustava o suporte do arnês, dedicou à filha um sorriso tranquilo. "Hoje vamos tentar, Yasmin. Tudo é passo a passo. Lembra do que falei sobre paciência?" Yasmin assentiu entusiasmada. "Sim, eu sei, mas hoje não consigo ter calma. É como se uma árvore voltasse a crescer depois de cair." Theodore deixou escapar uma pequena risada. Não era comum ouvi-lo rir, e aquele som, embora breve, parecia preencher o espaço com uma inesperada calidez. Ele olhou para Jasmina com uma mistura de ceticismo e esperança. "E se eu não conseguir?" murmurou, baixando o olhar para suas pernas imóveis. Jasmina interrompeu o que fazia por um momento e se abaixou até ficar à altura dele.
Sua voz era baixa, mas firme. O único fracasso, Sr. Theodore, é não tentar. Lembre-se disso. Hoje não é apenas uma tentativa. É um pacto com você mesmo. O corpo segue o que a mente ordena, mas a mente precisa de fé. Você não está sozinho nisso. Estamos aqui, aconteça o que acontecer, e sempre estaremos. Theodore respirou fundo, seus olhos se enchendo do espetáculo inesperado de Yasmin levantando os punhos e fazendo flexões desajeitadas. Senhor Theodore, sou sua treinadora pessoal. Estou praticando para ajudá-lo se cair. Ele riu, uma risada calorosa e breve que parecia reacender algo esquecido dentro dele. E você acha que pode me levantar? Yasmin colocou as mãos na cintura com ar decidido, seus olhos brilhando com determinação infantil. Claro que sim, sou pequena, mas sou forte. E você já está praticando para se levantar, então? Somos uma equipe perfeita. Com a ajuda de Jasmina, Theodore começou a colocar o arnês que o sustentaria enquanto usava as barras paralelas para tentar ficar de pé. Jasmina explicou cada passo com calma, ajustando as alças com precisão e cuidado. Hoje não peço que ande, Sr. Theodore. Só quero que fique de pé, mesmo que por um momento. Não pense em quanto tempo vai durar. Concentre-se apenas no ato de se levantar. Theodore assentiu visivelmente nervoso. Seu olhar passou de Jasmina para as barras paralelas e depois para suas pernas. Respirou fundo e murmurou para si mesmo. Eu consigo. Eu consigo. Yasmin aproximou-se e segurou brevemente sua mão, olhando para ele com um sorriso confiante. Claro que consegue, Sr. Theodore. Minha mãe sempre diz que os milagres são como as flores. Primeiro precisamos plantar a semente. Theodore apertou os lábios, segurando um sorriso diante das palavras da menina. Finalmente, colocou as mãos nas barras paralelas, seus braços se tensionando ao sentir o peso do desafio que tinha pela frente. Jasmina posicionou-se atrás dele, ajustando o arnês uma última vez e dando um leve tapinha em seu ombro. Estou aqui. Respire fundo e, quando estiver pronto, comece. Theodore fechou os olhos, inalou profundamente e começou a aplicar pressão nas barras. Seus braços tremiam pelo esforço, e o peso do próprio corpo o fazia hesitar. No entanto, os pequenos formigamentos em suas pernas pareciam encorajá-lo, lembrando-o de que algo dentro dele ainda estava vivo. Isso mesmo, Sr. Theodore, disse Jasmina com uma voz suave, mas firme. Mais devagar, confie em suas mãos e no arnês. Hoje você não precisa fazer perfeito, só precisa tentar. A cena estava carregada de tensão, como se cada palavra e cada ação pudessem desencadear algo maior do que a discussão. Theodore mantinha as mãos firmes nas barras paralelas, seu corpo ligeiramente inclinado para a frente, imerso no esforço de se levantar. Mas a entrada intempestiva de Roxana congelou o momento em um instante desconfortável e cheio de hostilidade. O que está acontecendo aqui? Disparou Roxana com uma mistura de incredulidade e fúria, enquanto atravessava o terraço com passos firmes. O que é essa palhaçada? E o que essa menina está fazendo aqui? A voz de Roxana ecoou como um trovão no terraço, fazendo com que Yasmin, que até aquele momento mantinha as pequenas mãos juntas em um gesto de encorajamento, recuasse um pouco assustada. Jasmina, visivelmente nervosa, levantou-se imediatamente e virou-se para Roxana, tentando se explicar. Senhora Roxana, ela é minha filha, Yasmin. Perdão por trazê-la. Isso não voltará a acontecer. E em relação ao que está vendo, não é uma palhaçada, disse com um tom controlado, mas firme. Temos trabalhado para que o Sr. Theodore consiga se levantar da cadeira, que é o primeiro passo para voltar a andar. Roxana soltou uma gargalhada que reverberou no terraço, um som tão cortante quanto suas palavras. Amor, você ouve esta mulher? Disse, olhando para Theodore, embora ele permanecesse em silêncio, com a mandíbula travada e evitando os olhos dela. Uma simples criada que entrou aqui para cuidar de sua higiene, para banhá-lo e atendê-lo em suas necessidades, pretende saber mais do que os diagnósticos de eminentes especialistas. Riu novamente, desta vez com um tom ainda mais cruel. Não me faça rir.
Theodore não moveu um músculo, embora suas mãos tremessem levemente nas barras paralelas. Não se sabia se pelo esforço ou pela raiva contida. Roxana, ao ver que ele não respondia, avançou mais alguns passos em sua direção, como se quisesse invadir o espaço dele e das outras duas. Eu estava lá quando te disseram que você nunca mais andaria, Theodore, que a lesão na sua coluna era parcial, mas sem sinais de melhora. Seu tom era venenoso, cada palavra planejada para ferir profundamente. Você realmente acredita que esta mulher, esta criada, pode reverter o que os melhores especialistas disseram ser irreversível? Jasmina levantou as mãos tentando acalmar a situação, enquanto seu rosto mostrava a pressão que sentia. Por favor, senhora Roxana, estamos no meio de um procedimento fisioterapêutico. Não deve minar sua autoconfiança. É o mais importante. Sua fé em si mesmo é essencial para... Fé, interrompeu Roxana com um grito que ecoou mais alto que qualquer argumento. Você realmente acha que pode brincar de ser terapeuta? Seus olhos fixaram-se em Jasmina como facas. Onde estão suas credenciais médicas? Você é apenas uma criada que ensaboa as costas dele e cuida de sua horrível cicatriz. Disse, com uma mistura de deboche e desprezo que preencheu o ar com um silêncio tenso. Foi então que Yasmin, incapaz de conter as lágrimas que enchiam seus olhos, deu um passo à frente e, com uma voz quebrada, mas corajosa, disse: Senhora, não fale assim com minha mãe. A coragem da pequena provocou um breve silêncio, mas Roxana o rompeu com ainda mais desprezo em sua voz. Não se preocupe, pequena, não falarei mais assim porque sua mãe não trabalhará mais nesta casa. Deu um passo em direção a Jasmina, inclinando-se ligeiramente para olhá-la de perto. Detesto que desobedeçam às minhas ordens. E eu jamais dei permissão para sua mãe fazer mais pelo meu noivo do que banhá-lo e sujar as mãos com seus cuidados pessoais. Essa é a tarefa que cabe a uma mulher humilde com unhas curtas, não a uma dama elegante com unhas magníficas como as minhas que não podem se estragar. Jasmina respirou fundo, lutando para manter a calma enquanto abraçava com um braço Yasmin, que agora chorava silenciosamente contra sua cintura. Theodore permanecia em silêncio, os nós dos dedos brancos de tanto apertar as barras paralelas como se canalizasse toda a frustração naquele ato de contenção. Roxana finalmente se virou para ele com os olhos cheios de desprezo. E você? Disse com um tom ácido que perfurava como uma broca. Não sente vergonha, Theodore? Com todos os seus pós-graduações e conquistas intelectuais, ouvir as idiotices de uma empregada doméstica. Realmente acha que ela sabe mais que a ciência? Theodore, ainda em silêncio, apoiou-se com toda a determinação nas barras laterais. Os músculos dos seus braços tremiam intensamente enquanto ele conseguia erguer o torso da cadeira, o rosto marcado pela concentração. Yasmin, vendo o esforço de perto com lágrimas nos olhos, não pôde evitar gritar de emoção. Está acontecendo! Está acontecendo de verdade! Ele está se levantando! Com um último esforço, Theodore conseguiu ficar de pé, as pernas sustentadas pelo arnês e as mãos firmes nas barras. Seu peito subia e descia rapidamente, mas seu rosto refletia algo mais do que exaustão. Um lampejo de orgulho. Consegui, murmurou com a voz trêmula. O terraço estava envolto em um silêncio tenso, rompido apenas pelo som da respiração ofegante de Theodore, enquanto permanecia de pé, segurando-se nas barras paralelas. Roxana o observava com uma mistura de incredulidade e estratégia, tentando recuperar o controle da situação. Theodore, sem desviar os olhos dela, falou com uma voz firme, carregada de determinação. Agora sou eu quem vai falar. Você tem exatamente 10 minutos para recolher suas coisas da minha mansão e ir embora para sempre. Roxana piscou, claramente surpresa pelo tom dele. Então forçou um sorriso, dando um passo à frente na tentativa de desfazer o que acabara de ouvir. O que você está dizendo, meu amor? Disse com um tom que pretendia ser conciliador, embora seu nervosismo fosse evidente. Olhe para você. Tem tanta força interior que já conseguiu ficar de pé. Logo voltará a mandar. Theodore, sem mover um músculo além do esforço para se manter de pé, a interrompeu com frieza. Você nem acreditava em mim há poucos instantes.
Roxana levantou as mãos com um ar teatral e replicou: fiz de propósito para lhe dar a coragem necessária. É uma espécie de motivação inversa, sabe? Quando alguém te diz para não fazer algo, você faz ainda mais rápido. Me baseei nisso e funcionou, meu amor. Sou um gênio. Tentou abraçá-lo, mas Theodore permaneceu imóvel como uma rocha. Seu olhar fixo nela era um oceano de desprezo e cansaço emocional. Jasmina, com lágrimas brilhando nos olhos, mantinha-se em silêncio, entre a incredulidade e a emoção de testemunhar Theodore de pé. Enquanto isso, Yasmin, abraçada à cintura da mãe, também chorava, mas com uma mistura de orgulho e ternura. Roxana, ao ver que Theodore não respondia, deu um passo para trás, tentando salvar a situação. Agora sim podemos nos casar, exclamou forçando um riso e gesticulando de forma celebratória. Que felicidade! Theodore manteve o olhar fixo nela por alguns instantes enquanto cada fibra de seu corpo lutava para mantê-lo ereto. Então, com uma pausa calculada, falou: Roxana, já tem a resposta? Ela franziu a testa, confusa, enquanto seu tom mudava para um de impaciência. De qual pergunta, meu amor? Theodore esboçou um leve sorriso amargo antes de continuar. Não se lembra? Fiz a pergunta um pouco antes do acidente que sofri para te proteger. Embora isso eu não pretenda jogar na sua cara, porque a bondade não se cobra, nem se revela. Algo que aprendi com esta mulher maravilhosa, cujo nome você nem sabe. Fez uma pausa, respirando com dificuldade pelo esforço, mas sem ceder em sua postura. Depois continuou, com uma calma que cortava mais do que qualquer grito. Vou refrescar sua memória. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Roxana bufou, sua irritação aumentando à medida que a situação fugia de seu controle. O que está acontecendo com você, Theodore? Ficou louco? Isso ninguém pode responder, nem mesmo a ciência. É uma piada de mau gosto. Theodore desviou o olhar para Jasmina, que o observava com uma mistura de assombro e timidez. Com uma leve inclinação de cabeça, fez a mesma pergunta para ela. O que você acha, Jasmina? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Jasmina, com uma serenidade que contrastava com a tensão no ar, respondeu com uma voz baixa, mas carregada de sabedoria. Primeiro veio a intenção, porque nada pode existir sem o propósito de ser. Roxana bufou novamente, desta vez com uma mistura de escárnio e indignação. Que absurdo, isso é sabedoria? Não faz sentido. Theodore, com um sorriso que parecia conter toda a clareza que havia encontrado naquele instante, girou o olhar para Roxana. Aí está a resposta, Roxana. Lembre-se de que eu disse que me casaria apenas se obtivesse a resposta para essa pergunta, pois já a obtive, e não foi da sua boca. Então, não é com você que me casarei, mas com essa doce mulher a quem você se refere apenas como você, como é mesmo o seu nome. Roxana deu um passo para trás, completamente derrotada. Seu rosto estava vermelho de raiva, mas ela não disse mais nada. Virou nos calcanhares e saiu apressada da varanda, indo para dentro da mansão para recolher suas coisas. O esforço finalmente alcançou Theodore, que, exausto, deixou-se cair novamente na cadeira de rodas. Seu rosto estava coberto de suor, mas também iluminado por uma paz que não sentia há anos. Jasmina e Yasmin correram até ele, rodeando-o em um abraço cheio de lágrimas e risos. Theodore, com a voz ainda entrecortada pelo esforço, olhou nos olhos de Jasmina e disse: Você já ouviu, Jasmina? Aceita me dar a honra de ser minha esposa? Ela, surpresa e emocionada, respondeu com um sorriso que iluminou toda a varanda. Dê-me uma razão para isso, Sr. Theodore. Ele segurou sua mão com cuidado e, com um olhar cheio de sinceridade, respondeu: Simples. Eu te amo de todo o meu coração. Jasmina soltou uma risada nervosa, misturada a lágrimas. Eu também te amo, Theodore, e fiz tudo isso do fundo da minha alma. Yasmin, abraçando os dois, exclamou com um sorriso enorme: Eu também te amo, papai. Os três se fundiram em um abraço cheio de felicidade, enquanto o sol se escondia no horizonte, como testemunha de um novo começo. Meses depois, com a ajuda de um andador com rodas e apoios, Theodore entrou em uma pequena igreja, onde Jasmina o esperava no final do corredor, radiante em seu vestido branco.
A pequena Yasmin estava ao seu lado, segurando um buquê de flores enquanto olhava com orgulho para o novo pai. O homem que havia perdido tudo agora tinha tudo, porque havia encontrado o que realmente importava. E tinha aprendido a lição. Nunca julgue um livro pela capa. Após o casamento, quando os convidados se dispersaram entre risos e bons desejos, Theodore e Jasmina encontraram um momento de tranquilidade em um canto do jardim da igreja. A pequena Yasmin corria feliz entre as flores, recolhendo pétalas caídas enquanto cantarolava uma melodia alegre. Theodore, com uma mão apoiada no andador e a outra entrelaçada à de Jasmina, observava a filha com um sorriso cheio de amor e gratidão. Sabe? Disse Theodore olhando para Jasmina com uma ternura que parecia iluminar tudo ao redor. Antes de te conhecer, eu achava que minha vida tinha se reduzido a ruínas. Não entendia que, às vezes, arrancam nossas pétalas aqueles que, na verdade, deveriam cultivar flores no nosso jardim. Mas você não só cultivou novas flores na minha vida, como ajudou a curar as raízes. Jasmina o olhou com lágrimas nos olhos, um sorriso radiante iluminando seu rosto. As raízes não se veem, mas são o que dá força à árvore, respondeu com suavidade. E você, Theodore, é essa árvore. Hoje não é só você que floresce, nós florescemos juntos como família. Ambos permaneceram em silêncio, vendo Yasmin voltar correndo para eles com um buquê improvisado de pétalas. Ao entregá-lo a Theodore, a menina exclamou com alegria. Papai, olha! O jardim está nos presenteando flores de novo. Theodore pegou o buquê com uma mão trêmula, mas desta vez não por fraqueza, e sim pela imensidão do que sentia. Ele olhou para Jasmina, depois para Yasmin, e finalmente para o céu. Sim, murmurou apertando as pétalas na mão com cuidado. Agora eu sei que quando somos cuidados com amor, até as cicatrizes podem florescer. O vento soprou suavemente, levando consigo o eco de suas palavras, enquanto a família se abraçava sob o cálido brilho do entardecer, iniciando um capítulo cheio de esperança, amor e novos começos. Se você quer ajudar os cães abandonados na rua, é muito fácil. Basta se inscrever, deixar um like e compartilhar esta história pelo WhatsApp. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa enviar uma saudação personalizada.